Há uma tendência notável em algumas igrejas ao redor do mundo hoje. Essas igrejas atraem grandes multidões porque dizem às pessoas o que elas querem ouvir, em vez do que elas precisam ouvir. Algumas igrejas frequentemente focam em aumentar a autoestima, ensinando a criação de riqueza ou delineando princípios de prosperidade. Entretanto, o propósito fundamental de uma igreja não é esse. A missão principal de uma igreja é ser uma casa de oração. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus declarou: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Atualmente, menos pessoas frequentam a igreja em comparação com o passado, e esse declínio é especialmente perceptível entre os jovens adultos, que se tornam cada vez menos religiosos. Quero esclarecer que, ao me referir à igreja, não estou falando de todas as igrejas. Muitas ainda adoram o Senhor com justiça, fidelidade e reverência. No entanto, também existe um tipo diferente de igreja que surgiu no mundo, provavelmente influenciada pela inclinação do país para a grandiosidade e o espetáculo. Essa tendência começou nos Estados Unidos com o movimento Seeker Friendly, na década de 1970, que visava atrair principalmente os não crentes, adotando estilos mais contemporâneos. As congregações conhecidas como Seeker Friendly buscam adaptar-se, especialmente ao público jovem, refletindo frequentemente as tendências sociais vigentes. Por consequência, muitas vezes se assemelham mais a centros de entretenimento do que a espaços sagrados de oração. É comum observar que, quando uma celebridade, seja ator ou músico, declara-se cristão, muitas igrejas e fiéis prontamente o elevam ao status de embaixador do cristianismo. Isso parece derivar de um anseio intenso de algumas igrejas em espelhar-se no mundo secular, buscando aceitação e admiração. Há um esforço desmedido para vincular-se a figuras públicas renomadas, numa tentativa de ganhar a aprovação e simpatia do mundo. Contudo, o verdadeiro exemplo a ser seguido no cristianismo é Jesus Cristo, e não as celebridades. Em meio a uma cultura obcecada por fama, até mesmo o termo pastor-celebridade ganhou espaço, refletindo uma tendência humana de idolatrar indivíduos, colocando-os em pedestais. Tal comportamento pode desviar o foco da adoração devida ao Senhor para figuras humanas, um caminho potencialmente perigoso que pode deslocar a base da fé. Atualmente, com o surgimento de mega-igrejas, vivenciamos um período histórico inédito, onde pastores podem liderar grandes congregações e alcançar centenas de milhares através da internet, detendo assim grande poder e influência. Uma citação pertinente diz que o poder tende a atrair o pior e a corromper o melhor em nós, aplicável tanto a políticos quanto a líderes religiosos. As igrejas estão em transformação, tornando-se mais mundanas, tolerantes com o pecado e abertas a estilos de vida contrários aos princípios bíblicos. Algumas evoluíram para centros comunitários seculares, outras para concertos esporádicos com citações bíblicas, locais para eventos políticos ou arenas para disputas culturais e ideológicas. Essas mudanças têm levado algumas igrejas a se desviarem de seu propósito original, chegando ao ponto de serem comparadas a covis de ladrões, onde líderes podem manipular e explorar a boa-fé dos seguidores. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, Jesus enfatiza que a casa de Deus é destinada à oração, contrastando com a realidade de sua época, onde ela havia se tornado um local de práticas corruptas. Ele não descreveu o templo como um centro de entretenimento ou reuniões sociais, mas sim como um lugar sagrado de comunhão com o divino. A distinção é vital para entender o propósito espiritual da igreja. Na dinâmica eclesiástica, ocorrem diversas atividades como pregação, música e encontros, mas Jesus destacou a oração como a essência da casa de Deus, ressaltando sua importância insubstituível. A oração é o pilar do relacionamento com Deus, não podendo ser substituída por nenhuma outra prática religiosa. É preocupante que muitas igrejas contemporâneas pareçam refletir mais os valores sociais do que os espirituais, buscando atrair pessoas através do entretenimento e do engajamento social, distanciando-se de sua missão primordial. A ênfase na oração é ofuscada pelo desejo de agradar e entreter, levando a uma aceitação de práticas mundanas em detrimento da profundidade espiritual.
Vivemos em tempos em que a aparência externa de fé cristã muitas vezes não se alinha com um estilo de vida verdadeiramente transformado pela santidade e justiça. As igrejas que buscam se modernizar para se encaixar na sociedade correm o risco de esquecer as palavras de Jesus sobre a casa de Deus ser um lugar de oração, o que pode levar ao declínio espiritual e à perda de influência. Refletindo sobre a igreja primitiva, vemos uma comunidade firmemente ancorada na oração, reconhecendo seu poder e necessidade desde o início. A oração era o coração da vida da igreja, um exemplo que deve inspirar as congregações modernas a retornarem ao seu propósito divino. Em Atos, capítulo 4, diante da detenção de Pedro e João, a reação imediata da comunidade não foi um discurso planejado ou um protesto organizado. Ao contrário, voltaram-se para a oração. Sua prece era poderosa, unificadora e refletia uma confiança profunda na direção e intervenção divina, independentemente das circunstâncias enfrentadas pelos cristãos. Eles oravam em momentos de adversidade, perseguição, desafios, como na escolha de um sucessor para Judas, e buscavam orientação e direção em tempos de encarceramento, perigo iminente, doença, necessidade de força e encorajamento. A oração era central quando tomavam decisões significativas, reconhecendo e valorizando as palavras de Jesus Cristo: "Minha casa será chamada de casa de oração". Contudo, igrejas que não se dedicam verdadeiramente à oração estão repletas de adoradores insinceros. Muitos cristãos, infelizmente, não praticam a oração fervorosa como a igreja primitiva e os apóstolos, homens de Deus cheios do Espírito que se entregavam continuamente à oração. Em vez disso, frequentamos igrejas e adotamos estilos de vida que incluem a oração apenas esporadicamente. Infelizmente, muitos vão à igreja em busca de entretenimento, e algumas se assemelham mais a casas noturnas do que a locais de adoração. No dia de Pentecostes, conforme o livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, nos diz que os seguidores de Jesus estavam unidos em oração quando o Espírito Santo desceu sobre eles. A casa de Deus é, essencialmente, um lugar de oração, não de fofocas, zombarias, socialização ou comércio. Como é possível frequentar um local denominado Casa de Deus e não se entregar à oração coletiva? A Casa de Deus não foi criada para entreter ou ser conivente com o pecado. Infelizmente, algumas igrejas distraem suas congregações, levando-as ao caminho da perdição eterna, onde só existirá lamentação e ranger de dentes. É vital reconduzir a casa de Deus ao seu propósito original. Jesus clama por mudança e renovação, pedindo que a verdade seja anunciada em sua casa e que as fofocas e idolatrias sejam banidas. Essa mensagem não se refere apenas a edifícios físicos da igreja, mas também a nossos corações. Conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso coração e nossa vida devem ser consagrados à oração, seguindo o mandamento de orar incessantemente. Como membros do corpo de Cristo, devemos retomar uma vida de oração ativa, cultivando um relacionamento verdadeiro com Deus. Dedique momentos para se conectar com o Senhor regularmente, seja no caminho para o trabalho, antes de um exame ou em qualquer dia significativo. Converse com seu Salvador e mantenha um diálogo contínuo com Deus em todas as suas atividades cotidianas. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada de enriquecimento espiritual. Caso tenha se inspirado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal para mais conteúdos edificantes. Fiquem com Deus e até a próxima.